Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm sido relevantes para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você compartilhe e que você comente. E no tocante ao compartilhar, que você seja um evangelista ativo, mesmo que virtualmente, esse singelo gesto de você pegar um maná, uma pregação da Igreja Batista Manaim e enviar para mais pessoas, é uma forma de um evangelismo, mesmo que virtual. E se você não é inscrito em nosso canal, você se inscreva. Isso lhe permitirá estar mais conectado com a família Manaim. Chegamos ao final da nossa minissérie Guerra contra o Pecado. Já falamos inicialmente sobre a introdução, sobre o campo geral dessa guerra, falamos da duração, da constância dessa guerra, falando de qual lado nós devemos estar nessa guerra, inimigo ou aliados. E também, no último vídeo, nós falamos sobre que armas utilizar. E se você não assistiu os demais vídeos, sugiro que você assista, está disponível aqui no nosso canal, para que você tenha uma compreensão da mensagem toda. E nesse último vídeo, nós vamos tratar sobre o resultado dessa guerra. Diferente de outras guerras, onde muitas vezes os resultados são incógnitas, onde você tem viradas, onde você tem exércitos inferiores ganhando de exércitos superiores, onde nós não saberíamos o desfecho dessa guerra. Essa guerra, a guerra, ela tem um roteiro, um cronograma muito claro. Ela tem sim muito claramente o que vai ocorrer, como vai ocorrer. Isso tudo está escrito na sagrada palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, nos dá a clareza quanto a isso. E eu vou separar o resultado dessa guerra em dois pontos. O primeiro dela é a guerra geral. Como dito num vídeo anterior, que não existe esse dualismo, não existe forças equivalentes que lutam entre si, não. Existe um Deus soberano, poderoso, existe um inimigo que tenta tragar, tenta alcançar mais pessoas para a sua condenação eterna, e esse próprio inimigo já sabe da sua condenação eterna e a sua única inquietude é tentar puxar mais pessoas para essa condenação eterna. A palavra de Deus é muito clara no livro na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2:8, que o Senhor Jesus derrotará Satanás com um sopro. Então assim, não existe luta, não existe guerra. O próprio livro de Apocalipse retrata todo o destino do que ocorrerá com Satanás e os seus demônios. Então assim, falar de quem vai vencer a grande batalha não existe, assim, já está muito claro, o roteiro já está traçado. É apenas alguns acontecimentos precisam ainda ocorrer para que o propósito do Senhor se cumpra. Billy Graham, sobre o resultado dessa guerra, ele fala assim: eu li o livro de Apocalipse, né, como os americanos gostam de falar, eu li o livro de Revelações, e no final a gente vence. Então isso é muito claro. Então assim, a guerra em geral, grande batalha, não existe dúvida de quem sairá vencedor. Mas a grande pergunta é: quem sairá vencedor da guerra específica? Quem sairá vencedor no tocante à minha e a sua guerra contra o pecado, entre a minha e a sua guerra no tocante à salvação? Essa é a grande pergunta. A palavra de Deus, ela fala em Mateus 24, a partir do verso de número 12, ele nos deixa um alerta no tocante a isso. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O desfecho da guerra geral já está muito claro, mas se a gente aterrizar que existe uma guerra específica, uma batalha específica minha e sua contra o pecado, o texto bíblico de Mateus é muito claro no tocante ao final dos fins dos tempos: aquele que perseverar até o fim, aquele que for constante, aquele que for realmente agressivo, aquele que não
não for enganado, aquele que não entrar na apostasia, aquele que continuar amando esse Senhor, vivendo esse Senhor, utilizando as armas espirituais até o fim, esse será salvo. E o objetivo dessa série não é lhe trazer pânico, medo no tocante à salvação ou não, na verdade é lhe dar a real relevância desse tema, que existe uma guerra espiritual pela minha, pela sua vida, que nós devemos tomar posição e saber que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores, que o sangue de Cristo ele é suficiente e pagou todo o preço do pecado de toda a humanidade, mas daqueles que creem e o recebem como Senhor e Salvador e vivem e desenvolvem a sua salvação de forma coerente com esse Senhor. E o resultado dessa guerra é muito claro. A guerra geral será do Senhor e daqueles que perseverarem até o fim. E a pergunta é, como estamos nós no tocante à nossa perseverança, no tocante à nossa constância, no tocante às armas que nós estamos utilizando nessa guerra? O sangue de Cristo, ele é sim suficiente, meu amado irmão, minha amada irmã. Lá, Tiago, o discípulo de Cristo também, ele fala sobre a coroa da vida, né? De nós perseverarmos até o fim e termos aquele que perseverar até o fim, aquele que for constante até o fim, aquele que se desenvolver, aquele que lutar até o fim, aquele que for um guerreiro valente, esse sim receberá a coroa da vida. Então o resultado dessa guerra, para não ficar dúvida, é a guerra geral, muito clara, Senhor e os seus santos anjos dominarão, vencerão. E meu grande clamor é que a minha vida e que a sua vida esteja do lado dos vencedores. Porque só depende, no tocante à decisão pessoal, nós, de aceitarmos esse Cristo como Senhor e Salvador e de vivermos de maneira coerente com Ele. E Ele nos sustenta nessa caminhada. Em nós não conseguiríamos vencer. O salário do pecado, nós estamos falando de guerra contra o pecado, é a morte, é a condenação. Todos nós, como pecadores, já estaríamos condenados. Mas em Cristo, através do sangue de Cristo, nós temos a possibilidade de encontrarmos redenção, salvação e uma vida eterna ao lado dos vitoriosos, ao lado dos vencedores, ao lado daqueles que viverão e celebrarão a vida ao lado do Cordeiro perfeito. E meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos viver a nossa vida com esse alvo eterno, que nós possamos viver a nossa vida como verdadeiros guerreiros, guerreiros que lutam pela sua própria vida e que lutam para implantar esse reino, para trazer mais pessoas para o nosso lado, para treinar novos guerreiros, discipulando novas pessoas, treinando novas pessoas, para que essas pessoas atraiam mais pessoas, preguem o Evangelho para mais pessoas, sejam fortalecidos pelo Espírito, capacitados pelo Espírito. Que nós, em nome de Jesus, possamos sim estar do lado dos vencedores. E eu, chegando ao final dessa série, agradeço por estar aqui conosco, ratifico que se você não assistiu os demais vídeos, sugiro que assista, acredito que lhe dará uma clareza maior sobre essa guerra contra o pecado, que nós possamos viver sim em luta, de guarda alta contra o pecado, não vivendo harmoniosamente com o pecado. E meu amado irmão, minha amada irmã, nós enquanto crentes, é um pouco duro isso que eu vou falar, nós temos que repugnar o pecado. Nós até podemos cair, nós caímos, isso faz parte, oscilamos, faz parte da vida, mas nós temos que ter raiva, nós temos que ter inquietude, nós temos que ter agressividade contra esse pecado. Não dá para viver harmoniosamente, não dá para viver com o nosso inimigo, não dá para viver com a nossa carne saltando como se nada tivesse ocorrido. Porque o resultado das minhas e das suas decisões são eternos. Que nós possamos viver com essa clareza. E se esse conteúdo, se essa série tocou o seu coração, contribuiu de alguma forma, eu peço muito gentilmente que você deixe seu comentário. A gente sempre lê, interage. É uma alegria conectar com você, interagir com você. E se você tem algum pedido de oração, quer seja no tocante a pecado ou qualquer outro tema, que você compartilhe, que a equipe de intercessores lê
e ora por cada um destes. E eu gostaria de encerrar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de infinita misericórdia e bondade, nos ajuda, Deus, a estar do lado dos vencedores, daqueles que perseverarão até o fim, daqueles que tomarão posição e que viverão de acordo com esse amor, que viverão não se escondendo no sacrifício de Cristo, não buscando uma hipergraça, mas aqueles que sabem que o sangue de Cristo lavou e remiu todos os pecados, mas pelo tamanho desse sacrifício e pelo tamanho desse amor, nós buscamos viver em coerência, em concordância, em obediência, em servidão a esse Deus. Ajuda-nos, Deus amado, a vencer as nossas lutas diárias. Mata, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, a nossa carne. Eu clamo, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um dos que está assistindo, Deus amado, trazendo convicção de pecado, trazendo, Senhor Deus amado, arrependimento. O Senhor fala, Pai, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, Pai, que em nome de Jesus haja libertação de pecado, que pecado de estimação, e Senhor Deus amado, sejam quebrados, dilacerados, Pai. O Senhor é um Deus de poder, não existe Deus igual ao Senhor e nós clamamos pelo Teu socorro nessa guerra, Pai. Nos ajuda, Deus amado, a matar o pecado existente em nós. E ao que escapar, Pai, as pequenas falhas, as oscilações da vida nos ajuda, Deus amado, a estarmos indignados, inconformados com isso. Não vivendo harmoniosamente com o pecado, Pai. Mas sabendo, Pai, que todo pecado ofende a Tua santidade. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito e nos ajuda, Pai, como os Teus filhos e servos, viver em coerência, Pai, coerência com o Teu sagrado Evangelho. Que Deus te abençoe, um excelente dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.